Mensagem do mês de setembro, dia 1 do ano 2024. Meus filhos queridos, é uma paz tão grande poder ser acolhida com o imenso amor dos filhos. Deus me concede a felicidade de tê-los aqui neste lugar santo córrego da Igreja, nesta missão de luta pelo triunfo do meu imaculado coração. Eu agradeço a cada um dos filhos aqui presentes pela oração, pela devoção, pela fé. Olho neste momento para Portugal, para o mundo, para a Santa Igreja e para as famílias. Então, hoje, nesta tarde, neste dia do Senhor, que é também o mês do Santo Padre Pio, um santo fortíssimo, um santo muito presente, de uma autenticidade linda e de caridade. Ele viveu e serviu a Deus com todo o seu coração e alma. Ele entregou-se inteiramente ao serviço da obra do amor, da obra da caridade. Hoje estamos aqui sob a proteção dele também, porque os santos são exemplo de fé. Vós, filhos, também são santos. Deus lhes quer santos. Eu, Maria, quero ver-vos santos. Jesus, filhos, é o caminho que nos pede com serenidade, santidade. Nestes anos de graças, o céu me colocou aqui neste lugar para dizer-lhe: filhos, o que é a vida se não têm amado e respeitado a Deus, a sua família, a sua missão e a Santa Igreja? O mundo precisa muito da proteção divina. O mundo precisa muito do Divino Pai Eterno, da misericórdia de Jesus misericordioso e da unção do Espírito Santo. No momento em que o céu abre aqui neste lugar sagrado de córrego da Igreja, Deus me coloca aqui de corpo e alma. Eu posso ver todos vós aqui. Posso olhar para as suas necessidades espirituais, materiais e temporais. O Espírito Santo é esse enorme canal. Nós podemos nos sentir aquecidos pelo Espírito Santo. É uma proteção lindíssima do Espírito Santo que se faz presença no meio de nós. Vamos pedir a Ele que ilumine Portugal, que precisa tanto de oração, porque vós estão vivendo um tempo de sofrimento, não só em sua nação, mas no mundo inteiro. Os homens não sabem amar, não sabem repartir, não sabem participar como Jesus quer que sejamos, uma igreja viva, onde haja amor fraterno. Que a igreja seja uma obra viva. Quantos filhos largaram suas casas para estar aqui no coração da Mãe da Bondade? Quantos filhos que, mesmo com a saúde física debilitada devido aos anos, estão aqui perseverantes? Para mim, isso já é um sinal. O sinal da minha luta, que durante todos os anos, desde que Deus me enviou à Terra, tenho lutado e construído no vosso caminho, que é Jesus, essa luta de devoção ao Santo Rosário. Meus filhos, Deus tem-me enviado agora nestes tempos de preparação, evangelização e catequese, para verdadeiramente vos conduzir a uma espiritualidade amadurecida, verdadeira e forte, para que sejam vencedores das provações, dos sofrimentos, das enfermidades e principalmente das dificuldades materiais que estão surgindo em grande e constante presença na vossa vida. E uma coisa muito importante é que Deus me enviou aqui na Terra desde o primeiro momento em que o mundo precisou ser catequizado. O mundo já passou por fortes guerras e sofrimentos, mas agora nós estamos no pior dos sofrimentos, que não vai ser só guerra e dificuldade material, e que não vai ser só provações de doenças, mas um sofrimento que vai atingir a humanidade de todas as maneiras. Principalmente um sofrimento que muito me entristece e que é muito ligado ao Santo Padre. É justamente a dificuldade que os cristãos terão aqui na Terra em relação à obediência à Santa Igreja. Quando Jesus disse que o Santo Padre seria alvo de grande perseguição, é justamente isso que acontece hoje. Porque o Santo Padre é o Filho de Deus, escolhido entre todos vós de diversas partes do mundo,
para conduzir o rebanho de Cristo, que é a Igreja de Cristo, a Igreja Católica. Hoje, a humanidade tem uma grande dificuldade, principalmente o povo de Deus, a Igreja de Cristo, realmente valorizar esta essência espiritual que é o Santo Padre, o Papa Francisco, que foi um escolhido por Deus depois que o Pai levou para junto de si o Santo Padre, o Papa Bento XVI e o Papa João Paulo II. Estes Papas foram um instrumento de Deus enviado ao mundo pela misericórdia divina, a qual é cultivada e evangelizada aqui, principalmente, pelo apostolado da Divina Misericórdia. Eu faço um grande pedido a vós, filhos, um pedido de mãe, da Igreja, daquela que durante anos disse: filhos, vamos orar pelos sacerdotes. E muitos filhos perguntavam: por que orar pelos sacerdotes? É porque através deles que vós participam no grande banquete que é a Eucaristia. E se um dia vier a faltar sacerdotes, vai-lhes faltar a Eucaristia. E a Eucaristia é a vossa luz da vida, é o alimento da vossa alma, é o que pode lhes defender das doenças do corpo, do sofrimento temporal e da doença espiritual. Continuamos, meus filhos, esta grande missão de orar e pedir a Deus pelos sacerdotes de Portugal e do mundo inteiro. Nós não podemos nos esquecer do Papa, que é um sacerdote maior, o Filho de Deus privilegiado pela unção do Espírito Santo para dar ao rebanho força, coragem e fé. Eu não sei se vós, filhos, estão conscientes, mas Portugal e o mundo inteiro correm hoje um grande risco de deixar-se ser seduzido por uma ciência humana, onde simplesmente tenta destruir o valor maior do mundo, que é a vida. Por isso, têm que orar muito pelo Santo Padre, pois ele é o único capaz de dar aos governantes, àqueles que dizem saber tudo, conscientização sobre o tamanho do erro e do pecado que hoje já é o cometido terrivelmente contra a vida. Este é o ato de amor que Jesus quer do povo português, este ato de verdadeiro herói que não teme a luta e que não teme a batalha. Sejam cristãos autênticos do católico verdadeiro que diz amar Jesus, abraçar a cruz como Jesus. Como foram os santos que, quando Jesus precisou deles, eles venceram as perseguições, as críticas e julgamentos, indo adiante e com eles os humildes. Assim como acontece hoje, meus filhos, têm que estar diante desta caminhada, neste lugar sagrado cor da Igreja, escolhido por Deus, os humildes, os que seguiram em frente, porque muitos preferiram desistir. Muitos negaram que Deus pode enviar a Mãe do Céu à Terra, porque Ele me escolheu para enviar o Salvador na Terra. Ele escolheu cada um de vós para caminhar com o Salvador na Terra. Por isto, Ele deixou Jesus na Eucaristia. E hoje, onde está o povo de Deus? Neste domingo da ação de graças, de adoração. Muitas vezes estão no lazer, no prazer, mas e na casa do Pai? Passa tão longe, tão distante. É por isso que Deus tem que me enviar de corpo e alma na terra para dizer: meus filhos, venham. Venham, meus filhos, para construirmos a paz, para darmos alegria a este Portugal, que tem tudo para ser uma nação feliz, mas que o poder de muitos não deixa com realizar a igualdade, a fraternidade, a justiça e a paz. Mas o poder de Deus é maior do que aqueles que dizem ser poderosos. Dai o que Deus fez deste lugar simples que talvez ninguém pensasse existir. Ele criou aqui uma obra que se chama Família Fraterna. E diante desta obra, o que ele fez? Fez o amor dele prevalecer diante de todas as dificuldades. Porque muitos diziam: são loucos estes homens. Assim como disseram a São Francisco quando disse: eu quero servir a Deus. Mas São Francisco, como eu disse para os meus filhos desde o início da minha presença, segure sobre o coração de São Francisco, porque ele foi um herói que venceu o mundo do poder
para viver o poder do Espírito Santo em sua alma. Assim como os corações que aqui vieram e que buscaram realmente dizer o sim para Deus. Pense, meus filhos peregrinos, é fácil para vós largar a sua casa, largar o seu trabalho e sua família? E dizer, eu vou viver da providência de Deus, vou comer o pão que Deus colocar em minha mesa, vestir a roupa que Deus colocar em meu corpo. E eles vieram, vencendo o poder do mundo, para poder vivenciar o poder de Deus. Portugal, meus filhos, deve-se alegrar, porque entre as nações da terra, Portugal é um dos povos que Deus serviu-se de homens, de jovens e de idosos para fazer uma obra acontecer e o amor prevalecer. Meus filhos, e como já disse, vejo essa nação que tem tudo para ser a luz do mundo inteiro. Eu me alegro como me alegrei quando vi os santos caminhando e o mundo querendo lhes impedir, mas o céu os ensinando ir em frente. Sigam sempre em frente. Jesus Cristo dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim nunca deixará de ser realmente, verdadeiramente feliz. E foi isto que Jesus fez conosco. Comigo, mãe, e com vocês, os filhos. É isto que Jesus conduziu à unção verdadeira do Espírito Santo. Venceu o poder dos olhos dos homens, dos soberbos, dos governantes, que poderiam promover a igualdade, a justiça e a fraternidade, mas o poder da ganância não deixa. Mas Deus, olhando para o mundo, refletindo a sua misericórdia no mundo, olhou para Portugal e fez esta obra tão maravilhosa, que eu, Rainha do céu e da terra, digo a vós, agradeçam de joelhos, filhos, porque é uma obra que só Deus pode fazer e nenhum homem sem a unção do céu conseguiria tamanha graça nestes finais de tempos. Onde hoje o domínio do homem é a individualidade, é a ganância e o material. Só Deus, filhos, só Deus poderia olhar para vós, jovens, para vós, pai, ou para vós, mãe, e lhes falar sobre o amor que Ele tem e lhes ensinar a viver este amor e comungando de Cristo no coração de cada irmão. Graças ao bom Deus, eu digo, esta fraternidade não é constituída somente pelo povo que aqui vive, mas também pelo povo que aqui vem. Porque o Deus estendeu-se mais e de uma fraternidade assim como Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele estendeu-se a uma fraternidade fraterna, uma fraternidade que é o grupo de oração e uma fraternidade que é de todos os peregrinos que se sentem felizes por estarem neste pedacinho do chão abençoado córrego da Igreja. Vós que estáis aqui neste lugar sagrado, continuai, meus filhos, a pedir a Deus forças para superardes as dificuldades das enfermidades do corpo, para enfrentardes as batalhas da família. O inimigo está tentando nos destruir, mas nós vamos destruir o inimigo. Nós juntos, filhos, vamos destruí-lo pelo poder da oração e da Santa Eucaristia, que é Jesus. Meus filhos precisam caminhar com os olhos voltados para o Espírito Santo. Precisam entender que é o Espírito Santo que lhes ilumina. Somos iluminados pelo Espírito Santo. Quem vive com o Espírito Santo, vive a verdade e vencerá. Vós, filhos, vencerão. Maria, a Mãe da Bondade, a Imaculada Conceição, verá a vitória de seus filhos. Vós vencerão, filhos, pela graça e bondade da Santíssima Trindade. Por isso, confiamos na luz do Divino Espírito Santo, que Ele renove, que Ele transforme, que Ele edifique tudo à face da terra. Neste domingo, dedicado ao Senhor, em que vós, filhos, vão pedir muita proteção dos anjos, principalmente do arcanjo São Miguel, que é a grande luz que dá combate a todo o veneno do mal. Que São Miguel traga para este mundo a vitória. São Rafael e São Gabriel, que nos anunciou a palavra. Pelo grande anúncio do anjo, Deus fez em minha vida e na vida de todos nós as maravilhas do céu, os prodígios do céu. Com grande sabedoria e oração, eu peço-vos, filhos,
que abram os vossos corações, porque no momento em que eu lhes abençoo, é também o momento em que vós devem se colocar diante de Deus e pedir o que desejam para Jesus. Ele está aqui no meio de nós para nos ouvir. Por isso, com grande carinho, eu quero dar-lhes a minha bênção. Meus queridos filhinhos, eu abençoei com muito carinho. O momento em que eu lhes abençoo é o momento em que também peço a Jesus para abençoar todos os doentes que aqui se encontram e nas vossas casas. Então, filhos, peçam a Jesus para curar-vos. Através dessa cura, vós abençoará todos os demais curas do corpo. Deus vai lhe conceder toda a cura do corpo, da sua casa e do seu trabalho. Peço que Jesus cure Portugal. Cura, Jesus. Liberte Portugal e o mundo inteiro dessa ganância doentia, dessa escravidão, dessa falta de temor, de respeito à vida, de respeito a Deus, de respeito à palavra de Deus. Devem pedir, filhos, porque o Pai escuta o clamor dos seus filhos. O maior clamor que Deus escuta é o dos filhos. Quando pedirem, o céu escuta. A Mãe de Deus lhes ensina a pedir, porque o céu dará tudo o que vós lhe pedirem. Por isso, filhos, eu lhes desejo toda a paz, todo o amor. Abençoa todos os peregrinos que permaneçam sob a bênção do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Tenham um domingo de paz, protegidos pela Santíssima Trindade. Amém. Amém. Até qualquer dia, Maria, Mãe da Bondade, no corpo da Igreja.